E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. O que é um conjunto? Um conjunto é a reunião de elementos. Nesse caso, os elementos, todos os elementos desses conjuntos são números. Daí o termo conjuntos numéricos. Existem vários conjuntos numéricos, a gente vai falar de alguns deles hoje. O primeiro é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o conjunto dos números que a gente usa para contar, né? Então daí a gente tem o número um, o número 2, o número 3, entre outros, né? Os sucessores desses. Alguns lugares vocês vão ver que o zero está incluso nos números naturais e alguns outros lugares não. Eu não gosto de incluir, não vou explicar. Eu não gosto de incluir o zero nos números naturais, mas alguns lugares incluem o zero no conjunto dos números naturais. E aqui tem a representação, um diagrama de Venn, né? Um pequeno diagrama de Venn do conjunto dos números naturais, e no final vai fazer mais sentido essa imagem. Prosseguindo, a gente tem o conjunto dos números inteiros. Ele reúne, além dos números naturais, o zero e os números opostos aos números naturais, né? Os números negativos, né? Seriam os números que são iguais aos naturais, só que negativos. Tem o mesmo módulo, a gente diz. Eles são os opostos, a gente chama de opostos. É, o conjunto dos números inteiros inclui obrigatoriamente o zero. Em qualquer lugar que você vai encontrar, você vai ver que o zero está incluso nesse número, né? Só se discute se o zero está incluso ou não no conjunto dos números naturais. E você pode notar aqui que eu estou representando no conjunto dos números naturais por n maiúsculo. Em livros ele vai estar uma representação diferente, vai estar um n maiúsculo com um tracinho a mais, mas eu não tenho o caractere aqui no computador para poder utilizar, então igual a mesma coisa acontece com o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Note aqui que na representação que eu fiz do conjunto dos números naturais, eu tenho reticências para a direita. Eles são infinitos para essa direção. Já o conjunto dos números inteiros, eles são infinitos para as duas direções, então eu tenho reticências nos dois lados. Já o conjunto dos números racionais, ele reúne todo número que pode ser escrito na forma p sobre q, né? P dividido por q, p sobre q, em que p e q obedecem duas características. A primeira é que os dois, de p e q, tem que ser inteiros, tem que ser números inteiros. E a segunda característica é que o q não pode ser igual a zero, porque a gente não tem a definição de divisão de qualquer número por zero. É uma indefinição na matemática, e aí a gente não tem. Aqui eu coloquei alguns exemplos. 0, mais ou menos 1. Esse mais ou menos significa que é o 1 inteiro positivo e o 1 inteiro negativo, né, no caso, que também faz parte desse conjunto. Mais ou menos 1 sobre 2, né, que é o 1 sobre 2 positivo e o 1 sobre 2 negativo. Os dois fazem parte do conjunto. Aqui o mais ou menos significa que está representando os dois elementos. 1 sobre 3, 1 sobre 4, assim por diante. Aí depois disso, né, depois de todos os 1 sobre qualquer número que você possa pensar, tem 2 sobre 1, né, que é 2. Né? 2 sobre 2, que é 1, então já está representado aqui. 2 sobre 3, 2 sobre 4, 2 sobre qualquer número que você possa imaginar. Aí depois 3 sobre 1, que é aqui representado, né? 3 sobre 3, que é 1. 3 sobre 4, por aí vai. E tem um outro conjunto que esse está separado. Note que agora ele está separado do conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais, eu esqueci de falar, a gente representa pela letra Q maiúscula. Já o conjunto dos números irracionais, a gente representa pela letra I maiúscula.
O conjunto dos números irracionais são números que não podem ser obtidos pela divisão de dois outros inteiros. Daí a gente encontra vários números que a gente não pode encontrar uma fração que gere esse número. Por exemplo, π, né, que é esse primeiro representado aqui. 3,14, 15, 9, 2... Não lembro qual é o próximo algarismo, acho que é 5. Π, a gente geralmente usa 3,14 como aproximação. O outro número famoso é a constante de Euler, que aqui eu representei por 2,7182, que a gente apresenta pela letra E minúscula também, essa constante. E raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, raiz de números, raiz quadrada no caso, de números primos. E agora a gente tem aqui um conjunto para apresentar para vocês, um conjunto que talvez seja novo para vocês, o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a união entre todos esses conjuntos que eu já acabei falando, por isso eu tinha feito aqui a imagem que é o que vai estar dentro do outro. Por exemplo, o conjunto dos números naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está dentro dos racionais. Já os irracionais ele é separado dos racionais, né? A definição deles é oposta. E a definição dos números reais é o conjunto que engloba todos eles. Qualquer número que é racional, ele é real. E qualquer número que é irracional, ele também é real. O mesmo eu não posso dizer, ou não posso dizer o contrário. Não posso dizer que qualquer número real ele é racional. E daí a gente sabe que no conjunto dos números racionais a gente tem a raiz de 2, o 1, o 0, o menos 5, o π e vários outros. É um conjunto realmente bem vasto. Aqui eu não coloquei a representação dele, mas a gente representa ele pela letra R maiúscula. Bom, a aula de hoje era mais para apresentar ou relembrar alguns desses conjuntos para vocês. Espero que todos estejam bem e até a próxima aula.